Olá, minha gente, minha querida, meus queridos, minhas queridas e meus queridos amigos, habitante da minha querida América do Sul, no tocante ao Brasil. Quem vos fala aqui é o Rodrigo e sou pastor, faço parte dos membros dos direitos humanos, já sou um pai de família e também sou estudante de direito. Hoje sou um acadêmico universitário e vamos falar de um assunto que diz respeito ao Brasil. Senhoras e senhores, habitante da minha América do Sul. Por que América do Sul? Porque a América do Sul, o Brasil compõe 12 países que forma a América do Sul. São 12 países. O Brasil está em terceiro lugar. Então nós, os brasileiros, estamos aí no meio, ou seja, nós formamos, junto com os outros países, Argentina, Chile, Bolívia, nós formamos aí a América do Sul, tá? Então, eu quero falar de um assunto que é o vereador, o prefeito e a tramitação. Vamos saber aqui o que é uma tramitação. Está acontecendo uma zoada aqui fora, que os meninos estão brincando, eu estou suando igual cuscuz, mas não olhe para isso. Vamos lá. Senhoras e senhores, quem é que manda mais? O prefeito, o vereador? O que é uma tramitação entre o prefeito e o vereador? Vamos saber agora, depois do intervalo. Já já voltamos ao vivo. Olá, voltamos aqui ao vivo agora com vocês. Dá um toque no dedinho para cima, se inscreve no canal, compartilha. Você que é de São Sebastião do Passé, compartilha para todos os habitantes sebastianenses. Vamos lá. Quem são os responsáveis do município? Vereador ou prefeito? Ou todos é responsável pelo município? Vamos lá. O prefeito, ele ocupa um cargo no Poder Executivo, político, e ele é responsável pela gestão do seu município. Cada prefeito de cada estado do Brasil, de cada município do Brasil. O cargo de prefeito, ele representa o executivo na esfera municipal. O que é uma gestão? Uma gestão, senhoras e senhores telespectadores, podemos chamar de gestão pública. Uma gestão pública significa reunir conjuntos de técnicas, iniciativa, políticas de interesse comum, ou seja, de interesse do povo, entre a população e o poder público. Isso significa administrar com o máximo cuidado, com a máxima excelência, os recursos públicos. O que é esses recursos públicos? É os impostos que todos os moradores pagam nos seus municípios, em sua cidade, nos seus estados. Isso vai gerar um recurso para pagar o salário do vereador, o salário do prefeito, tá? Então, esses recursos públicos servem para o cidadão e promove cidadania no seu município, na sua cidade. Agora vem a terceira pergunta. Qual é o poder do prefeito? Essa é a terceira pergunta. Qual é o poder do prefeito? E eu vou responder para você. Se você já sabia dessas respostas, deixa aqui no comentário. Se é novidade para você, deixa aqui no comentário. Então, qual é o poder do prefeito? O prefeito, por sua vez, senhoras e senhores, em geral, os vereadores são escolhidos para elaborar as leis, é os vereadores que criam as leis, elabora as leis do município, tá?
e fiscaliza o poder executivo, que é onde está o prefeito de cada cidade. Os vereadores é para fiscalizar o prefeito. Vamos lá. Significa, o poder executivo significa onde o prefeito de cada município se encontra. Já o prefeito deve representar o município nas suas relações jurídicas, políticas, administrativas. O prefeito pode sancionar. O que é sancionar? Criar leis? Não, o prefeito não pode criar leis. O prefeito que está no poder executivo é para executar, cumprir as leis na sua cidade. Quem faz as leis é os vereadores. Então o prefeito vai sancionar. O que é sancionar? Significa aprovar, concordar e afirmar tais leis que foi criada pelos vereadores. Então o vereador ele tem um papel de criar as leis em favor dos pais de família, das mães de família, fiscalizar o trabalho do prefeito e levar o prefeito conhecimento do que está acontecendo nos seus bairros, se a rua está cheia de buraco, se a rua está esburacada, se a rua está cheia de lama, se está faltando asfaltar a rua, saneamento básico. Esse é o trabalho do vereador, levar o conhecimento do prefeito e fiscalizar o trabalho do prefeito. Agora vem a quarta pergunta. Como o vereador pode fiscalizar o prefeito? Essa é a quarta pergunta. Senhoras e senhores, o vereador pode fiscalizar o prefeito da seguinte forma. Essa lei podem ter origem na própria Câmara do seu município, na Câmara Municipal da sua cidade. Então, se não existe essa lei lá, tem que se criar essa lei. E não é só o vereador que cria. Eu vou falar para você aqui no final, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou falar quem é que cria as leis também. Não é só o vereador. O prefeito não pode criar lei, é os vereadores que criam a lei. Tem mais um grupo que cria as leis também. Eu vou explicar para você aqui no final. Então, não leve a mal, tô suando aqui pra caramba, pessoal. Tá sem ventilação aqui. Então, os resultados da criação das leis pode vir de projeto, de iniciativa, que eu vou explicar que iniciativa é essa aqui. E o prefeito também ele pode sugerir alguma lei, mas quem cria é os vereadores. Então, a fiscalização do poder legislativo, que é onde ficam os vereadores, a fiscalização está relacionado ao controle do parlamentar. Quem são os parlamentares? Os vereadores. Parlamentar. O que significa atividade do poder legislativo? Atividade significa fiscalizar, levar para o prefeito o que o prefeito está faltando para fazer. Então, isso é atividade do poder legislativo. Fiscalizar UPA, hospital, fiscalizar os órgãos do seu município. Então, essas são atividades do vereador. Que o poder legislativo exerce um poder de fiscalizador ao poder executivo e à burocracia do poder executivo. Então, o poder legislativo fiscaliza a burocracia e o trabalho do prefeito. Vou tomar um banho de sol até o final desse vídeo, mas vamos lá. Vem agora a sexta pergunta. Qual é a autoridade de um vereador no seu município e qual é a importância dele? Bom, desculpa aí, pessoal, passar a mão aqui. O vereador é membro do Poder Legislativo, eleito pelo povo, tendo como suas funções para legislar. O que é legislar? Significa fazer, elaborar as leis estaduais, de acordo com o que está na Constituição. Nenhuma lei pode ser criada fora da Constituição. Tem que criar uma lei que ela venha concordar
com as leis que estão na Constituição Federativa Brasileira. Embora algumas pessoas não queiram respeitar a Constituição, mas querendo ou não, a Constituição ela é a carta magna do nosso país chamado Brasil. Então, as leis que são criadas é para tornar uma sociedade mais justa, humana, a fiscalização financeira do Poder Executivo, é o Poder Legislativo que fiscaliza, ou seja, o vereador fiscaliza toda a transação da Prefeitura e da execução orçamentária, mantendo o controle externo do Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo presta conta à Câmara Municipal de Vereador. Existem dois órgãos que o Poder Executivo presta conta. Presta conta o TSE, o STJ, o STF e presta conta também no seu município, na Câmara Municipal dos Vereadores. Aí você fica sabendo. Vamos lá. Agora, qual é a autoridade do vereador? O vereador é membro do Poder Legislativo, eleito pelo povo, como você acabou de ouvir na instante aí. E tendo as suas funções de legislar. O que é legislar? Quem vai legislar é um legislador. E o legislador é aquele que faz as leis. Então, legislar significa fazer com que as leis venham se cumprir. Significa criar leis também, elaborar, para tornar uma sociedade mais justa, humana. Acabei de falar agora para você. Então, senhoras e senhores, com o auxílio do Tribunal de Contas, que compete o dever de elaborar um parecer prévio sobre a conta do governo anualmente. Ou seja, o prefeito, todo ano, tem que prestar conta de quanto gastou, de quanto entrou e de quanto gastou e por que gastou. O prefeito tem que prestar conta. O Tribunal de Contas, a União do Estado e a Câmara Municipal de Vereador. O vereador eleito pelo povo tem que ir para cima, tá? Porque é prestado conta pelo prefeito, é encaminhado ao julgamento político à Câmara Municipal de Vereadores de cada município, de cada estado brasileiro. O prefeito tem que dar conta e prestar conta do que ele está fazendo com recurso que entrou e que o governo federal mandou. Captou aí agora? Vamos lá. Artigo 31 do termo da Lei 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamentada a direito constitucional. Presta atenção. De acesso aos cidadãos às informações públicas, todo cidadãos têm acesso às informações, você tem direito de saber o que está acontecendo no seu município, na sua cidade. Presta atenção, você tem direito de saber o que está acontecendo no seu município e na sua cidade. Agora, os leigos não vão atrás, tá? Eu quero saber porque eu pago o salário do vereador, pago o salário do prefeito, tudo que você compra ali, todos os valores, impostos, você ali devolve o imposto comprando um chapéu, um boné, uma calcinha à mulher, uma cueca ao homem, um sapato, você ali está devolvendo o imposto e esse imposto vai gerar o salário de vereadores, de prefeito. Essas são as informações que eu estou passando para vocês aqui. Então, essas informações públicas é aplicável aos três poderes da União do Estado, Distrito Federal e Municipal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereador, pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo do Poder Executivo. A jurisprudência, que significa a ciência dos direitos das leis, a jurisprudência significa ciência de direito das leis, tá? Outra informação que eu estou passando para você aqui agora.
conjunto das decisões, das dissensões e interpretações das leis feitas pelo tribunal, das leis feitas pela Câmara Municipal da sua cidade, em situações de fatos que significa aquilo que aconteceu. Entendeu? Se está acontecendo, não sei se você está me entendendo, algo na sua cidade que você não sabe resolver, vai para a sessão do plenário da Câmara Municipal da sua cidade e vai lá e mostra o seu conhecimento e mostra do que você é capaz. Não tenha medo dos críticos, daqueles que vai se levantar contra a você. Por exemplo, eu já descobri que eu tenho um chamado para me tornar um político. Eu preciso do apoio da população para eu me tornar um político, me consagrar um político, tá? Me sinto já um político, mas não sou consagrado. Eu vou ser consagrado no momento que eu for eleito. Se eu chegar a ser, em 2024, vereador, me consagro um político no Brasil. Então existe um outro sistema, um outro segredo que você não sabe, que eu vou lhe revelar agora, que é o ADI, ou ADI. ADI, ou ADI, significa ação direta, tá? Ação direta de inconstitucionalidade. O que é uma ação direta de inconstitucionalidade? É um policial lhe bater, é um policial invadir sua residência, é um policial tirar os seus direitos. Isso é inconstitucional. Então, declara que uma lei ou parte dela, como é que uma lei ou parte dela vai se tornar inconstitucional? Ou seja, ela é contrária à Constituição Federal. Então, a ADI, ou ADI, que é uma sigla, é um dos instrumentos, tá? É um dos instrumentos que a lei, a jurisprudência usa. É um instrumento daquilo que os juristas chamam de controle concentrado ou concentrado. Controle concentrado de constitucionalidade das leis, ou seja, da inconstitucionalidade, aquilo que não está na Constituição. Então, vamos saber agora aqui o que é uma tramitação. Agora nós vamos saber o que é uma tramitação e já já eu vou explicar o segundo grupo, além dos vereadores, que pode fazer uma lei, tá certo? Uma PEC de lei. Então, a tramitação significa projeto de lei ou emenda. Tramitação significa projeto de lei ou emenda. Com isso, eu estou mostrando para os senhores aqui que eu tenho competência para ser um vereador, um prefeito, um deputado estadual ou federal, ou até mesmo um presidente do Brasil, tá? Então, tramitação, vou repetir novamente, significa projeto de leis ou de lei ou emenda de lei. É um processo que vai desde a sua apresentação do texto da lei que está sendo ali mostrado, até a discussão e aprovação. Isso significa tramitação. Ou arquivamente em geral, arquivado, se ela for ser arquivado em geral. E depois volta para a tramitação. O que é uma tramitação? Vou dar outro exemplo aqui. Ali uma examinação do texto, do contexto, o porquê, o para que vai servir aquela lei, qual o que levou a ser criado aquela PEC de lei. Então isso é uma tramitação, é um discurso entre os parlamentares, tá certo? Então, esse projeto de lei, um projeto de lei, tramita pela comissão da legislação, ou seja, dos vereadores ou da bancada dos deputados federais, lá em Brasília. Então, permanente que se ocupa do assunto tratado pelo projeto, ou seja, aquela PL, aquela PEC de lei vai se tratar do assunto, o porquê está se criando aquela lei, para que serve aquela lei. Então o nome disso aí é tramitação, está sendo tramitado, traduzido, discutido, avaliado, para ver se aprova ou não. Então, aí vem agora, eu acho que agora é a 7ª pergunta. O que vale mais? É a lei federal, a lei municipal ou distritais? Distritais é a lei do distrito. Qual que vale mais? Vamos entender aqui. Então, não existe hierarquia
hierarquia entre as leis federais, estaduais, municipais e distritais. Não existe. Todas as leis são válidas. Ah, é porque a lei aqui do município é uma, a lei do Estado Federal é outra, não tem nada a ver. Lei federal é porque é do Estado Federal. Lei municipal é porque é do Estado Municipal. Lei do distrito é porque é distritais, mas as leis são a mesma coisa. Tá? As leis são a mesma coisa. Ela tem que cumprir tanto no distrito, como no município, como no estado, como na capital. A lei tem que cumprir. Tá? Vamos lá. Então, na verdade, o que pode acontecer, quem é que vale mais, a lei federal, municipal ou distritais, o que pode acontecer é um conflito entre as pessoas humanas, um conflito de competência e não um conflito de hierarquia. O que vai acontecer ali é um conflito de competência. Se a pessoa ela conhece da jurisprudência, se ela conhece de artigo, de Código Penal da lei, se ela não conhece de artigo, Código Penal da lei, de jurisprudência, vai haver um conflito, mas a hierarquia da lei vai permanecer, a lei tem que cumprir independente do conflito. Então, se uma lei federal não pode, uma lei federal não pode contrariar a lei municipal, ou seja, a lei federal não pode contrariar a lei municipal não pode contrariar a lei do distrito e a lei municipal e a lei federal não pode contrariar a Constituição Federativa Brasileira. Então, a lei municipal não está abaixo da lei estadual e nem está abaixo da lei distritais. O que significa que a lei estadual não é mais importante. A lei federal não é mais importante. A lei do distrito não é mais importante. O que é mais importante, então? Valida-se que a lei do município não está acima da Carta Magna. Essa Carta Magna, eu vou explicar aqui o que é uma Carta Magna. Calma aí, tenho duas coisas para falar para vocês aqui. O segundo grupo, depois dos vereadores, que pode criar uma lei, e o que é uma Carta Magna. Tenho dois estados para explicar. Aí vem agora a oitava pergunta. Qual é a lei que tem mais força? Primeiro, a lei significa normas, criada e sancionada pelas autoridades, que é deputados federais, estaduais. Os estaduais criam a lei e mandam para os federais aprovar. E em cada município não é mais deputados federais nem estaduais. Em cada município são os vereadores que criam leis e aprovam leis e levam para o executivo, que é o prefeito, cumprir essa lei. Tá? Então vamos lá. Quem pode criar leis? É o presidente. Prefeito pode criar uma lei, o prefeito, ele pode criar uma lei, mas quem aprova é os vereadores. O prefeito pode até criar uma lei se quiser, mas quem cria a lei é os vereadores, tá? De cada cidade. São os vereadores que aprovam a lei, que são o legislador. O presidente também pode criar uma lei, o presidente do Brasil, porque ele é o chefe do poder executivo. De acordo com a Constituição de 1988, que é atualizada a de 1988, é competência do poder legislativo da Câmara Municipal de cada município do Estado brasileiro, tá? Criar as leis. É competência também do poder legislativo da Câmara dos Deputados Federais, no âmbito federal. Aí já é no âmbito federal, significa no Estado federal, no exercício do seu Congresso, tá, nacional, composto pelas câmaras dos deputados e pelos senados federais. Na Câmara ficam os deputados federais. Eles lá podem criar essas leis. Você entendeu agora? Agora vamos lá. Quem é que trabalha no Senado? No Senado ficam os senadores. No plano estadual. No plano estadual ficam os senadores lá no Senado. Este poder é exercido pela Assembleia Legislativa por meio dos deputados estaduais. Aqui já estou explicando quem fica no Senado, presta atenção. Agora vem
Os deputados estaduais, dando continuação, esses são e formam o Poder Legislativo lá em Brasília. Compete fiscalizar o ato do Poder Executivo, ou seja, os deputados estaduais é da competência deles fiscalizar o presidente do Brasil, já lá em Brasília. Vamos lá. No âmbito federal, vamos agora para o âmbito federal. O que é o âmbito federal? O Estado Federal. No âmbito federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Agora aqui já é no âmbito federal. Eu falei do Estado estadual e estou falando do Estado Federal agora. Agora eu vou fazer agora uma 8ª pergunta aqui para os senhores internautas, para os senhores aqui da minha rede social. O que significa no âmbito? Muitos não sabem, não conhecem o que significa no âmbito. Vou explicar. Âmbito significa o exercício da sua atividade. No âmbito é isso, significa o exercício da sua atividade ou a sua profissão. Agora vem, senhoras e senhores telespectadores do meu canal, uma outra pergunta. Quem é o chefe do Poder Executivo de cada cidade? O chefe do Poder Executivo de cada cidade é o prefeito ou a prefeita, tá? Se uma mulher ela foi eleita como prefeita, ela é a prefeita, então ela é a chefe do Poder Executivo daquela cidade. Então, ela não pode criar as leis. Ela não pode aprovar uma lei, nenhum prefeito e nenhuma prefeita. Pode até se criar uma lei, mas quem aprova é o âmbito legislativo, que é os vereadores, tá certo? Quem aprova ou não aprova as leis? É o Poder Legislativo, acabei de falar no princípio, Poder Legislativo, que significa Assembleia de Vereadores, que fiscaliza e aprova e determina as leis na cidade. É os vereadores que determinam onde vai construir, aonde vai destruir, desculpe aqui o exagero, é os vereadores que batem o martelo e determina tal lei vai ser sancionada em tal cidade, em tal município, em tal distrito. E o prefeito, ele tem por obrigação de acatar aquelas leis ali. Então, os vereadores ficam e faz parte e forma o Poder Legislativo. Assim como também os deputados estaduais lá em Brasília formam e eles ficam e formam na Câmara e forma a Câmara dos Deputados Estaduais. Então, o Poder Legislativo pode criar as leis e o Poder Executivo vai executar as leis. O que é executar? Fazer com que venha a se cumprir essas leis. A lei complementar. O que é uma lei complementar? É uma lei que está acima da lei ordinária. O que é uma lei ordinária? É uma lei que foi criada 2, 4, 5, 10 anos atrás. Então a lei nova agora é chamada de lei complementar. Essa lei complementar, ela sai na frente da lei antiga e passa agora a valer acima da lei antiga. Então é chamado de leis complementares. Então essa lei ordinária que está abaixo essa lei ordinária ou a lei complementar não pode estar abaixo da Constituição. Ela não pode estar acima da Constituição. A Constituição é que manda no Brasil abaixo de Deus. Então, o que significa lei? Lei, essa lei é a Carta Magna. Agora eu vou explicar para você. A Carta Magna significa a Constituição Federativa Brasileira. A Carta Magna significa Constituição Federativa Brasileira. E agora, no final, eu vou explicar para vocês o segundo grupo que pode criar uma PEC de lei. Essa PEC de lei que esse grupo pode criar, ele pode levar para a Câmara Municipal. Não é só os vereadores que criam leis. Os leigos pensam que é só os vereadores que podem criar uma lei. Tá? Eu peço desculpa a vocês que eu estou aqui suando igual cuscuz, que está sem ventilação aqui. Então, existe um grupo que pode criar uma lei. Que grupo é esse? É um grupo chamado de Iniciativa Popular. A população
Quem conhece de jurisprudência, você pode criar uma PEC de lei, que você não está gostando do que está acontecendo no seu bairro, no seu município, você vai criar uma PEC de lei, levar para a Câmara de Vereador, explicar por que você quer aquela lei, para que serve aquela lei, o que significa aquela lei. E isso você tem que conhecer e saber do que você está fazendo, dizendo, porque aquilo pode se voltar contra você. Então, a todos os seres humanos, na sua sã consciência, que não é leigo, que estudou, que é um acadêmico, que é um universitário, ou que tem pleno conhecimento do que está fazendo, ele pode criar uma lei, tá certo? Muito obrigado e até a próxima transmissão. Deixa aqui o seu comentário, compartilha para todos do município aqui de São Sebastião e vamos junto nessa força. Aqui eu estou provando para vocês a minha capacidade que eu tenho de ser um vereador para brigar pelos direitos de vocês aqui dentro do município de São Sebastião do Passé. Muito obrigado, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, vai depender que hora você venha assistir esse vídeo aqui. Tchau e até a próxima. Muito obrigado!